Vamos falar sobre a questão do FGTS, o empréstimo que o governo está fazendo, é o famoso empréstimo do Lula, sobre o FGTS e como isso vai ser bom. Não, na realidade isso vai destruir a economia em vários aspectos. Vamos entender isso? Olá, eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Falando, e vamos falar exatamente sobre esse ponto. Vamos juntos. Aqui eu separei o que o Felipe Hermes comentou, que eu achei muito interessante. Eu acho que ele tem total razão aqui no que ele fala. Ele diz o seguinte: a expectativa do governo é de 100 bilhões usando o FGTS como garantia. Ou seja, ele quer injetar na economia 100 bilhões, que é o que está lá no fundo de garantia. Isso implica 30 bilhões de juros por ano, ou 90 de bilhões de juros em 3 anos de contrato. Para efeitos de comparação, o FGTS tem um lucro de 24 bilhões ano sobre o total dos depósitos, são 450 bilhões. O que ele está dizendo aqui? Que o banco vai ganhar de juros 30 bilhões mais do que todo o sistema do FGTS. Ainda tem aquele detalhe, né? O dinheiro é seu, é do seu FGTS, que está lá para você poder usar. Mas você não pode usar porque o governo não deixa. Mas, se você pagar uns juros, aí ele deixa. O que o governo está falando? Aquilo que ele ia te dar de rendimento, 24 bilhões, tu vai ter que pagar de juros se você pegar isso aqui. Ou seja, aquilo que já não rende nada, vai render de forma negativa para você. Você vai estar simplesmente queimando o seu lastro, a sua reserva. Na prática, o governo prevê entregar aos bancos o valor de 1/5 do saldo do FGTS acumulado até hoje, apenas em juros nos próximos 3 anos, aquela continha lá de 90 bilhões. Se o governo tiver certo na estimativa, os bancos devem lucrar entre 18 bilhões, que é a margem líquida, a 45 bilhões, considerando que a inadimplência beira zero. Então lembra aquilo que o Lula falava, que ele era contra os banqueiros, que os banqueiros tinham que pagar mais imposto, que os banqueiros que atravancavam a economia do país? Então, ele está agora fazendo o seguinte, dando o seu dinheiro para o banco, te obrigando a dizer o seguinte: olha, você até tem o dinheiro, mas eu não vou te dar, eu vou te dar para o banqueiro eu vou dar, e você ainda vai ter que pagar uns juros a ele. E esse é o mesmo governo que dizia que era contra os banqueiros. Uma total dissonância cognitiva. Como 45% dos bancos lucram em imposto, o governo também vai lucrar direta e indiretamente às custas do trabalhador. Lógico que sobre o lucro do banco, o governo vai ganhar lá um impostinho dele. Serão 0,9 ponto do PIB a mais na economia via crédito. E um potencial de aumentar a margem de lucro dos bancos alto em 3,8%. Aqui eu vou falar 2 pontos. Olha só, serão 0,9 do PIB a mais via crédito. Sabe o que vai acontecer se você fizer esse aumento do PIB, esse aumento através de crédito? Simplesmente a inflação vai aumentar, porque você vai ter mais dinheiro circulando, você vai ter mais demanda, e o Brasil já não está conseguindo suprir essa demanda. Vai acontecer o quê? Os preços vão disparar, além do problema fiscal que o governo vem fazendo. E ele vai melhorar o PIB. Então, o que vai acontecer? Ele vai querer gastar ainda mais, porque aquele arcabouço fiscal, simplesmente aquilo é uma brincadeira, né? Até a Tebet já falou que simplesmente depois do governo Lula, quem for o próximo presidente não vai conseguir governar o país. Era até interessante você ver essa matéria. Se vocês quiserem, eu faço até um vídeo explicando sobre isso. E a margem dos bancos vai aumentar entre 3% e 8%. Os bancos estão com lucros estratosféricos, batendo recorde atrás de recorde depois desse governo Lula. Ele vai dar mais de 3% a 8% na lucratividade do banco. Cara, isso é uma maravilha. Se ter banqueiro hoje no Brasil é fantástico. Por isso que todos eles apoiam lá e votam no Lula, porque toda vez que o Lula entra no governo, pode ver que, como foi lá no governo do Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, quem mais ganhou dinheiro? Foi o banco. E ora, quando no país o banco é quem ganha mais dinheiro e não é o meio de produção, nem são os serviços, tem alguma coisa que está errada. Simplesmente a população está sendo explorada. E aqui eu vou dar mais um detalhe que eu acho importante. Se você deixar o seu FGTS em garantia, como é que você vai fazer? Por 2 coisas. Primeiro, para comprar a sua casa própria, que muita gente usa com FGTS. E segundo, muita construção de imóvel é baseado no lastro do FGTS. Ora, se o trabalhador pegar esse FGTS e der ao banco e não tiver mais lastro, como é que o mercado imobiliário, não só da construção civil, vai prevalecer? Que já não está indo bem. O mercado imobiliário, bem como o mercado de construção, caiu de final de 2024 para cá. Já está lá o IBGE indicando, mesmo aqueles números fabulosos já começa a dizer que o mercado da construção civil está indo ruim. Mas essa pancada, você tirando mais dinheiro que financia a construção, o que vai acontecer com a construção civil, principalmente na área residencial? Ela vai parar. E olha, vamos lembrar,
um dos maiores empregadores de mão de obra, principalmente a que o Brasil mais tem, que é a mão de obra barata, menos qualificada, é a construção civil. Se você parar essa indústria, você vai ter um número de desemprego muito alto. Então vamos prestar atenção no que realmente está acontecendo com isso, com o FGTS. E como consequência, eu gosto de dizer o seguinte, tá aqui, ó, saques da poupança até fevereiro supera o valor total de 2024, ou seja, o que foi sacado em janeiro e fevereiro de 2025 é mais do que todo o ano de 2024. Por quê? Porque a população está endividada. O custo de vida está ficando cada vez mais alto, as pessoas estão tirando dinheiro da poupança. E a poupança também é outro financiador do mercado imobiliário. Então, se você tirar o dinheiro da poupança, se você tirar o dinheiro do FGTS, o que vai acontecer? Simplesmente o mercado vai parar. E óbvio, as pessoas estão tirando dinheiro da poupança. Sim, quando acabar o dinheiro da poupança, elas vão fazer o quê? Vão fazer empréstimo através do FGTS, elas vão querer sacar aquele dinheiro que está lá. E vai simplesmente acabar essas duas fontes de financiamento para o mercado imobiliário e da construção civil. E isso é muito preocupante. Fique atento com isso, porque isso futuramente vai dar problema, ok? Se você gosta desse tipo de informação, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele, que eu ficaria muito grato. E, querendo fazer uma crítica, um comentário ou uma sugestão, coloca aqui embaixo que eu vou ter um imenso prazer de lhe responder. Querendo, se inscreve no canal para que nos possamos ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.